Então, isso aí é também uma sentença internacional contra o STF. Lembrando que os Estados Unidos em nenhum momento disseram que deixou de aplicar a Magnitsky porque considerou o Moraes bonzinho, porque absolveu, digamos assim, o Moraes. Em nenhum momento isso aconteceu. A questão da não inclusão, não mais inclusão dele na lista do OFAC, não retira a sanção dele. O que houve, essa negociação foi feita a portas fechadas, nem mesmo aqui nos Estados Unidos foi publicado a revogação da sanção, ou seja, o ato que fez incluir ele na lista do OFAC foi feito com uma portaria da Casa Branca, e citando o nome dele, citando as razões, e nenhuma portaria dizendo que foi revogado, que o nome dele foi retirado, foi publicada. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Moraes sofre a maior e mais vexatória derrota em corte internacional. É isso mesmo. A Justiça da Espanha encerrou definitivamente a possibilidade de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio ao Brasil. A terceira sessão da Audiência Nacional, tribunal sediado em Madrid, responsável por casos de grande repercussão, rejeitou o último recurso apresentado pelo Supremo Tribunal Federal, entendendo que não foi atendido o requisito da dupla incriminação exigida prevista no Tratado de Extradição firmado entre os dois países. Muito triste. Bom, notícia boa, terceira sessão da Audiência Nacional, instância da Justiça Espanhola com sede em Madrid, que é especializada em casos de grande repercussão, negou o recurso apresentado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil para a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. A Corte considerou inexistente o requisito da dupla incriminação previsto no Tratado de Extradição entre os dois países. Esse critério estabelece que a extradição pode ser negada se os crimes apontados não estiverem previstos no Código Penal do outro país. Então, tem que ser crime no Brasil, o que não é, o que o Oswaldo Eustáquio fez não é crime no Brasil, e tem de ser crime na Espanha, o que também não é. Mas na Espanha eles respeitam que não seja, né? No Brasil já não respeitam mais. O Oswaldo Eustáquio é considerado foragido pela Justiça brasileira. Ele é acusado de incitar atos antidemocráticos, porque atos democráticos são aqueles dos fascistas que se dizem antifascistas, vocês lembram, né? Que foram às ruas algumas vezes, agrediram policiais, quebraram agências bancárias, concessionárias de carro, pontos de ônibus, queimaram bandeira brasileira, mas eles estavam lá com umas placas que era um ato, dizendo que era um ato pró-democracia. Então basta você levar uma faixa dizendo que é um ato pró-democracia, mesmo que você esteja quebrando tudo, agredindo todo mundo, você é um democrata. E o Oswaldo Eustáquio, as acusações dizem respeito a manifestações em 2021 e 2022. Ele também é acusado, no Brasil, claro, de promover campanha de ataques nas redes contra integrantes do STF e agentes federais responsáveis pelas investigações. E a Justiça da Espanha, palmas, né? E é um país socialista, tá? Com um governo socialista. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro, é um nojo, mas a justiça, pelo jeito, ainda está preservada, funciona, e foi muito direta na sua decisão, que tem o seguinte trecho: os atos pelos quais se solicita a extradição não são puníveis pelo nosso sistema jurídico e estão protegidos pelo direito fundamental à liberdade de expressão. E é exatamente isso que eu disse, né? No Brasil, a Constituição também protege a liberdade de expressão, também não há crime de opinião no Brasil, mas no Brasil é aquela história, né? A lei é o que o STF decide. Pode tanto ignorar a lei, rasgar a lei, como pode inventar uma lei, como pode interpretar a seu bel prazer o que já está ali escrito na lei. E na Espanha é diferente. Então, boa notícia: Oswaldo Eustáquio não será extraditado. E tem uma coisa também que eu queria ressaltar em relação a esse assunto aí do Oswaldo Eustáquio, essa última decisão da Justiça da Espanha. Isso é uma confirmação internacional
dos abusos do Poder Judiciário brasileiro, dos abusos do STF. É um Poder Judiciário de outro país julgando, digamos assim, o nosso Poder Judiciário, dizendo, olha, vocês aí do Brasil, vocês da Justiça aí do Brasil, vocês estão perseguindo um sujeito politicamente. Eles disseram, inclusive, como argumento para manter o Oswaldo Eustáquio asilado lá, protegido, o fato dele ter sido preso 3 vezes por questões de opinião. Então, isso aí é também uma sentença internacional contra o STF. Temos uma sentença, assim, metaforicamente falando, uma sentença dos Estados Unidos aplicando a Magnitsky, lembrando que, depois, se vocês quiserem, a gente até pode falar disso, lembrando que os Estados Unidos em nenhum momento disseram que deixou de aplicar a Magnitsky porque considerou o Moraes bonzinho, porque absolveu, digamos assim, o Moraes. Em nenhum momento isso aconteceu. Né? Eu acredito que daquelas 4 hipóteses da Lei Magnitsky tenha sido utilizada a 4ª, interesse de segurança nacional dos Estados Unidos, e não as outras 3. Então, assim, os Estados Unidos não estão absolvendo o Moraes. Ele não se arrependeu, ele não foi inocentado, ele não pagou multa. Então, ele continua sendo, na minha visão, um sancionado internacional, reconhecido violador de direitos internacionais, tanto pelos Estados Unidos como agora pela Espanha. Já estava sendo pela Espanha e agora isso está sacramentado. Então temos aí uma segunda sentença internacional, digamos assim, contra o Moraes. CCJ do Senado aprova PL da dosimetria e texto vai a plenário. Foram 17 votos favoráveis e 7 contrários. Após 6 horas de debate, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira o PL da dosimetria, que pode reduzir penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Agora a proposta segue para o plenário, com votação prevista para acontecer ainda nesta quarta. A proposta prevê redução de pena quando os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito forem cometidos em contexto de multidão. Para isso, o condenado não pode ter financiado os atos nem exercido o papel de liderança. Relator da matéria, Amin afirmou que o projeto busca corrigir distorções nas condenações e que o texto seria um primeiro passo para uma futura anistia. Após a aprovação do texto na CCJ, o senador Rogério Marinho cobrou do Senado investigações contra ministros do STF e citou o caso do Banco Master. Veja o vídeo. Eu quero apenas dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência conduziu de uma forma extremamente democrática esse processo, merece as nossas homenagens. Quero agradecer aqui a gentileza, a flexibilidade, eu diria a sapiência, a inteligência do senador Esperidião Amin e a sua paciência para construir o texto que conseguiu corrigir os problemas que vieram da Câmara, que não foi intenção do legislador, como muito bem demonstrou aqui o senador Esperidião Amin. Quero agradecer a todos os pares aqui e dizer que nesse momento, mais do que nunca, é importante reafirmar que esse parlamento, ele precisa realmente se dar o respeito. Eu tenho ouvido aqui muitas declarações que realmente me tocam, senhor presidente, como parlamentar. A vida inteira, e falo isso como uma questão importante para mim, eu imaginei um dia ser parlamentar representando o meu estado para decidir, falar, tentar ajudar o meu país. E hoje, de fato, nós vemos invasão de prerrogativas que desequilibram a democracia brasileira. Nós vemos um poder tentando manietar esse poder. Porque este processo, por exemplo, há mais de um ano está interditado no parlamento. Eu ouvi aqui um depoimento, por exemplo, do nobre senador que me antecedeu em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que está na hora, inclusive, de nós mostrarmos a nossa independência e a nossa indignação. E falo aos senhores senadores e senadoras. Há menos de 15 dias atrás, veio no noticiário de todo o Brasil um escândalo de proporções estratosféricas, catastróficas. Um banco, de repente, que ninguém conhecia, 15 bilhões de reais, ou 12 bilhões de reais, captou de incautos, de transeuntes, de fundos de previdência do Brasil inteiro. E a gente descobre, senhor presidente, que o ministro, o eminente Alexandre de Moraes, que acabou de ser citado pelo senador que me antecedeu, a sua esposa,
tinha um contrato de 139 milhões e parece que recebeu durante 20 meses 3 milhões e tanto. Já vencidos 80 milhões. 80 milhões de reais, e a única ação que ela patrocinou foi uma ação de calúnia, difamação, coisa parecida. Um contrato sem objeto. Senhor presidente, nem tudo que é legal é moral. Eu vou repetir o que eu tenho dito sempre: num país em que o Supremo Tribunal Federal decide por maioria de votos que não há conflito de interesses quando um cônjuge ou um parente próximo, como um filho, atua em uma ação, um processo, e este juiz ele vai decidir, isso pode ser legal, porque foi decidido por 7-4, mas não é moral, senhor presidente. Então eu conclamo todos os senadores, inclusive o senador Alessandro, façamos um novo pedido de impeachment, de investigação, da lava-toga. Vamos ver o que está acontecendo no Brasil. A gente precisa passar isso a limpo. Então, senador, Vossa Excelência, que fez um discurso contra a casa, contra a oposição, contra a situação, pode tomar atitude, que eu serei o primeiro subscritor depois de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Legal. Eu queria perguntar ao senhor, depois eu vou passar à doutora Fabiana Barroso, temos também o Paulo Briguet, a Carla Lima lá em Curitiba, mas o Brasil foi pego de surpresa, vamos colocar assim, vereador, com a revogação da lei Magnitsky. Aí tem gente que não, olha, ela foi só deixada de stand-by, ela não foi revogada. Até queria que você explicasse tecnicamente isso pra gente, porque nunca se viu uma revogação, uma suspensão de uma lei dessa magnitude tão rápido, em apenas 5 meses. E realmente a gente não sabe até hoje, porque nós sabemos que Donald Trump é alguém diferente de Lula, muito bem sucedido na iniciativa privada. O senhor faz parte do partido dele, o Partido Republicano, e ele sabe negociar muito bem. Para ele reduzir as tarifas de 50%, não de tudo, mas de parte dos produtos, e também revogar a sanção do Alexandre de Moraes e da sua esposa, o Brasil ofertou alguma coisa em troca. Até hoje não ficou transparente o quê? Falam que os irmãos Batista com a JBF teriam ali feito uma negociação, etc. Queria que você avaliasse esse cenário para a gente. Olha, com certeza é um cenário complexo, mas vamos por partes. A lei Magnitsky foi aplicada por sanções, foi sancionando o ministro Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos. Isso é fato. E a questão da não inclusão, não mais inclusão dele na lista do OFAC, não retira a sanção dele. O que houve, essa negociação foi feita a portas fechadas, nem mesmo aqui nos Estados Unidos foi publicado a revogação da sanção, ou seja, o ato que fez incluir ele na lista do OFAC foi feito com uma portaria da Casa Branca, e citando o nome dele, citando as razões, e nenhuma portaria dizendo que foi revogado, que o nome dele foi retirado, foi publicada após o nome dele não estar constando mais do OFAC. O que pode ser uma suspensão temporária do nome dele, da inclusão do nome dele na lista do OFAC, fruto de uma negociação a portas fechadas. Sim, não se sabe ao certo o que o Brasil deu em troca, ou prometeu em troca. A realidade é que o que foi prometido e o que foi negociado, dependendo do que for, se foram ativos minerais, ativos logísticos ou acesso a informações de Estado, isso vai ter que passar, se fosse um país que a lei estivesse sendo cumprida à risca, isso deveria passar pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara do Brasil. Ou seja, os Estados Unidos têm necessidades estratégicas, geopolíticas, que é a estabilização da segurança no hemisfério ocidental, que é na América do Sul e Central. Os Estados Unidos têm interesse em tirar a China do hemisfério ocidental, a influência da China. Isso está bem documentado agora na nova estratégia de segurança nacional que foi publicada no início de dezembro. E a janela de oportunidade foi essa, foi abrir um canal de comunicação com o governo brasileiro para trazer o governo brasileiro para o seu lado, para atingir objetivos estratégicos. E isso passa pela crise na Venezuela, onde você tem
à crise de narcóticos e ao combate ao narcoterrorismo, que hoje mata mais de 100 mil pessoas por ano de overdose nas ruas. Ou seja, um objetivo estratégico americano foi alcançado em trazer o Brasil para o seu lado, e o preço, ao que parece, foi, a moeda de troca, ao que parece, foi a suspensão, ao que me parece temporária, porque, mais uma vez, não há nada oficial do governo americano dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não é mais sancionado pela OFAC. Pode ter sido uma suspensão temporária. Vamos aguardar e ver realmente qual foi a decisão do governo americano. Olha que curioso o timing disso daí. Desde que Trump decidiu revogar a Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, esposa e a sua empresa, uma pergunta que tem sido repetida no Brasil constantemente é quais foram os termos desse acordo. O que o Lula entregou? Com certeza ele entregou tudo que foi pedido, mas o que foi pedido e o que ele entregou? Até agora isso não está completamente elucidado, né? Estamos apenas no reino das especulações. Então se especula terras raras, negócios com a China, exclusividade com negócios com os Estados Unidos, Big Techs, liberdade de expressão, dosimetria, que mais? E Venezuela. Bom, um desses pontos eu acho que acaba de ser confirmado. A Venezuela, ela sobrevive, assim, eu sei que é uma miséria completa, mas ela sobrevive, o mínimo de sobrevivência que ela só consegue através da exportação de petróleo. É só isso. A Venezuela só consegue ter um mínimo de sobrevivência financeira, apesar de ser o mais pobre do mundo hoje e tal, mas por causa da exportação de petróleo. O que o Donald Trump acaba de fazer? Isso mostra que realmente o Lula entregou o seu amigo de longa data. Presta atenção, gente. O Lula tem um amigo de longa data, décadas. Eles são super amigos, Lula e Maduro. Em todas as ditaduras que tem por aí, né, os ditadores, o Lula é grande amigo deles. Mas o Maduro tinha um relacionamento muito próximo do Lula. Inclusive, o Lula trouxe o Maduro para cá recentemente, né, e o apresentou como um cara bonzinho. Lula entregou o Maduro em troca de salvar Alexandre de Moraes. Isso, rapaz, o Alexandre de Moraes vai ter que ser eternamente grato pelo Lula. Bom, como é que a gente sabe disso? Poucos dias depois da revogação da Magnitsky, Donald Trump basicamente cerca completamente a Venezuela, impedindo qualquer entrada de navios nesse país. Cara, sem entrar ou sair navio da Venezuela, a Venezuela praticamente deixa de existir. Politicamente, geopoliticamente, economicamente, ela não tem como mais vender o seu principal produto. Ele está fazendo com a Venezuela exatamente o que os Estados Unidos fez com Cuba lá atrás. O presidente Trump disse que a Venezuela está cercada pela maior armada já reunida na América do Sul e acusou Maduro de usar petróleo para financiar a si mesmo o narcotráfico e tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros. Em comunicado, o governo venezuelano rebateu, afirmando que a decisão de Trump é uma, abre aspas, ameaça grotesca e absolutamente irracional, fecha aspas. Os petroleiros venezuelanos são alvos de sanções desde o primeiro mandato de Trump em 2019. Embarcações afetadas têm mudado de nome e bandeira para tentar escapar das medidas. Mesmo sofrendo sanções, a Venezuela exporta cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Depois dessa notícia, uma coisa a gente tem certeza. Lula entregou seu colega, que ele estava disposto a defender, foi para a Colômbia esses dias para trás para defender. Lula entregou seu amigo, um de seus melhores amigos, para poder salvar o seu colega na ditadura que ele está instalando no Brasil. Isso é amizade, hein? Que fica um recado aí para os outros ditadores da América Latina. Se for preciso, Lula vai entregar cada um de vocês, tá? Lembrando, o Joesley Batista ainda viajou lá, né? Mesmo com aquela proibição de espaço aéreo, Joesley Batista viajou para lá para resolver essa questão. O Joesley Batista, um cara que denunciou o Lula, delatou o Lula, agora é o grande salvador do Lula. Eu nunca vou entender essa lealdade entre criminosos.